Com o Mundial da Rússia à porta, temos hoje uma espécie de aula de língua e cultura russas no Jornal da Noite. É o primeiro episódio de Ronaldo no país dos sovietes. Привет, товарищи! Как дела? José, não sei se quem está em casa consegue perceber como está a dizer, ou muito menos consegue ler o que aparece aqui escrito. Irina, na verdade o alfabeto cirílico parece mais complicado do que é. Claro que tem 33 letras apenas, ou seja, mais 10 do que o alfabeto português, mas nada temam, algumas das letras até são equivalentes. É o caso do A, E, O, K, o M e o T. Outras têm um significado completamente diferente e isso pode gerar algumas situações embaraçosas. O Pi, lembra-se do 3,14 da matemática? É o P português. Mas o P russo é o nosso R. O Y é o U, o H é o N, o C é o nosso S, X pronuncia-se R. E o R, ao contrário, é o IA e significa eu. E o B é nada mais, nada menos que o V latino. Mas, atenção, por experiência própria posso afirmar que a troca dos Bs pelos Vs pode provocar alguns desentendimentos. Portanto, palavras como Bob lê-se vor e significa ladrão. O N lê-se on. Poem não é de todo um poema, lê-se roem e significa que estamos a escavar um buraco. E my cop não se lê como em inglês my cop, mas antes Musser e traduz como caixote de lixo. Atenção que no calão significa bófia. Cuidado. Até aqui tudo bem. O maior problema são as letras russas próprias do cirílico. As letras mais importantes a terem atenção são o J e o M, particularmente nas casas de banho. Atenção que se na porta não estiverem representados um menino ou uma menina a urinar num penico, nem gentleman ou uma lady, tenha cuidado para não cair em situações incómodas. Se estiver escrita a letra M na porta, não é para mulheres, mas sim para homens. E a letra J aqui é para senhoras. O alfabeto cirílico é hoje usado por 11 países. Quais são, José? Bielorrússia, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Quirguistão, Macedónia, Mongólia, Montenegro, Rússia, Sérvia, Tajiquistão e Ucrânia. É mesmo isso. E cada letra do alfabeto cirílico lê-se tal e qual como se escreve, o que é uma forma muito fácil de aprender. Lembre-se que cerca de 315 milhões de pessoas falam uma língua eslava e mais de 2/3 escrevem em alfabeto cirílico. Treinem muito a pronúncia, cai muito bem entre os russos. Só não pronunciem sem sotaque a frase Yani Panimayo Paruski. Os russos vão pensar que está a gozar. Da завтра. До свидания. Здравствуйте, друзья. Привет. Irina, é um lugar muito comum dizer que os russos são pessoas frias e não dadas a hospitalidades. São desconfiados para com os estrangeiros, mas este é um dos falsos estereótipos quando se fala deste povo. A verdade é que a propaganda anti-ocidental volta a bater os níveis alcançados na época soviética e o clima internacional é favorável a muitas desconfianças. Por isso, não se surpreenda se for recebido por um carrancudo ou uma carrancuda no controle dos passaportes. Mas pode acontecer que para o Campeonato do Mundo eles façam um ar mais hospitaleiro. Depende das ordens que vierem de cima. A minha experiência mostra que os russos podem ser tão hospitaleiros como os portugueses. Depois dos primeiros contactos, vão ver pessoas cordiais e, se encontrarem uma língua comum, certamente que vão poder arranjar bons amigos futuros. Aconselhamos a memorizar as palavras druzhba, que significa amizade, e mir, que significa paz, porque futebol é igual em russo e português. Se por acaso as seleções portuguesa e russa se defrontarem, aí terá de aumentar e aperfeiçoar o seu vocabulário, à exceção de Ronaldo e golo. Mesmo assim, estabelecido o contacto, é melhor evitar conversas fraturantes, principalmente no campo político. Não se lembre de discutir sobre a invasão russa da Crimeia ou a intervenção dos militares russos na Síria. A não ser que, se estiver de acordo com estas operações, os russos, tal como talvez a maioria dos povos, pensa que a Terra gira à volta deles. Fixe por conversas sobre cultura, tradições e, claro está, desporto. До свидания. Пока, друзья. Здравствуйте, друзья. Привет, господа. José, não tem ninguém na família com o nome de Rui? Ai, marota.
por acaso até tenho um sobrinho. E se ele for à Rússia, eu já disse a ele e aos amigos para utilizarem o segundo nome e não o Rui. É que se alguém pronunciar o nome Rui com um R mais forte, os russos vão pensar que estamos a pronunciar uma palavra imprópria. Neste caso, como explicar de forma delicada aquilo que distingue um homem de uma mulher. Mas há palavras em russo que nos podem levar a pensar que nos estão a insultar, mas não é verdade. Por exemplo, picha significa só e apenas comida, mais nada. Por exemplo, ya daiu picho caralho. Significa eu dou de comer ao rei? Exatamente, certíssimo. Nem tudo o que parece é. Mas podem acontecer outras coisas desagradáveis. Na Rússia há milhares de pessoas que falam português, principalmente em Moscou e São Petersburgo. Muitas delas trabalharam nos países de expressão portuguesa e outras pessoas estudaram português em escolas, institutos e universidades. Há até altos funcionários, deputados, homens de negócios e jornalistas que dominam na perfeição a língua de Camões. Por isso, não aconselhamos a falar alto e a recorrer em piropos ou impropérios em lugares públicos. Mas caso encontre um lusófono, aproveite sempre a oportunidade para colher informações sobre o lugar onde está. Pode-lhe ser extremamente útil. Quando estiver na Rússia, vai voltar a cabeça várias vezes por pensar que estão a falar português. Os fonemas entre as duas línguas são muito parecidos, em parte por causa do x. Xissa, Irina. Пока, друзья. До свидания. Здравствуйте, господа. Привет, друзья. Hoje vamos tentar não nos babar enquanto falamos. Vamos abordar a gastronomia russa. Logo para começar, as entradas são uma delícia. Diríamos que é um dos pilares da refeição russa. Peixe e carnes fumadas, pepinos e tomates salgados, couve marinada, cebolinho, coentros e salsa crus. Por isso é que é difícil não nos babarmos. As saladas também são variadas e saborosas, tanto as de carne como as de peixe. E por falar em saladas, quando quiser salada russa, peça por Olivier. E não espero que seja quente, porque a verdadeira salada russa tem que passar obrigatoriamente pelo frigorífico. Experimente também a salada de beterraba com legumes, vinaigrete. E depois vêm as sopas, que também são excelentes. Tem mesmo de provar borscht, a famosa sopa vermelha do leste europeu que vai encontrar nas emendas com o nome de sopa de beterraba, porque o nome borscht é ucraniano. Mas atenção! Se não gosta ou é alérgico a produtos lácteos, deve prevenir o empregado de mesa para que a sopa não traga natas. Sim, natas, porque os países de leste têm natas em tudo que é comida, até nas sopas. Os pratos principais, diríamos, são menos variados, mas recomenda-se, claro está, estrujão assado na brasa ou os famosos pelmeni, que são semelhantes ao ravioli, mas muito mais saborosos. Na sobremesa, recomenda-se obrigatoriamente gelados. Os gelados russos são excelentes tanto no verão como no inverno, principalmente os de fabrico artesanal. Quando for visitar alguém a casa, não se admire se encontrar uma mesa recheada de comida, mesmo que venha sozinho. Os russos têm o hábito de exagerar na quantidade de pratos que preparam para as visitas. E se não comer, levam a mal, claro está. Pois é, portanto é normal que volte a Portugal com alguns quilinhos a mais. Приятного аппетита, друзья! Пока! Здравствуйте, друзья! Привет, господа! O primeiro jogo da seleção portuguesa na Rússia é já esta sexta-feira. Esperamos que já tenham os cachecóis no pescoço, as bandeiras na mão e, obrigatoriamente, um fato de banho na mala. A aventura dos portugueses começa em Sochi, situada na costa do Mar Negro. Foi nesta cidade que se realizaram os Jogos Olímpicos de Inverno 2014. Por isso é uma cidade bastante conhecida. Mas há outras particularidades. Sochi é não só a capital da Federação da Rússia, balnear, claro está, como é a segunda cidade mais comprida do mundo, com 146 quilómetros. Fica a cerca de 1.600 quilómetros de Moscou, o que obriga os futebolistas e os adeptos a uma longa deslocação. Irina, para isso existem os aviões. O melhor será, além do jogo contra a seleção do país irmão e vizinho, desfrutar as vistas deslumbrantes para as montanhas do Cáucaso. É verdade. E com uma população de cerca de 350 mil pessoas, Sochi possui um enorme parque considerado património natural pela Unesco. Poderá aproveitar também o seu tempo livre para fazer parapente, se estiver vento, ou andar de balão. Ou ainda pode também aprender alguns segredos da cozinha russa. É precisamente em Sochi que começa o Welcome Football Cup, um evento de gastronomia com food trucks que irá percorrer todas as cidades do Mundial.
O clima é muito semelhante ao português. Não há preocupações com isso. As temperaturas em junho rondam os 20, 25 graus positivo. Nada mal, não se esqueça do protetor solar. Da Svidanha, Druziano. Para caga-se para dar.